Olá, meus queridos, tudo tranquilo? Vamos consolidar aí nosso aprendizado da aula passada, né, com algumas questões. Vamos começar aqui, ó. Encontre o valor da DDP, diferença de potencial, né, que também é chamada de tensão elétrica, entre os pontos A e B em cada caso. Lembrando, DDP a gente representa pela letra... Quero escutar você? Escutei. Pela letra U. Muito bem. V é potencial e U é diferença de potencial. Essa conversão é bastante usada, tá bom? Eu também gosto de usar ela. Então vamos começar aqui. Vamos achar DDP entre os pontos A e B. Olha como eu faço. Eu faço com uma análise de potencial elétrico, tá? De nível energético de cada ponto. Por exemplo, nesse ponto A aqui, as cargas dessa corrente elas apresentam um potencial, que eu vou chamar de VA. Aí eu escrevo VA. Potencial de A. É o nível energético das cargas nesse ponto A. Quando elas vão se deslocando, elas vão encontrar aqui uma resistência. Me diga uma coisa. Quando elas encontrarem essa resistência, a energia potencial elétrica delas vai aumentar ou diminuir? Diante de uma resistência? Diminuir, muito bem. Então você vai ter um decréscimo de energia potencial por unidade de carga, beleza? Esse decréscimo, quando você tem a resistência, não é a própria resistência. A resistência simboliza que aqui está tendo sucessivos choques, sucessivos impedimentos que vão oferecer uma resistência à passagem da carga elétrica. Mas essa resistência não é a perda de energia potencial elétrica, não. É não, Ronaldo, é não. Mas que é essa perda de energia potencial elétrica? É só você fazer R vezes I. Pronto. Se você multiplicar a resistência pela corrente, você está me dizendo quanto de energia potencial elétrica foi perdida, ou seja, o quanto foi transformada em calor, tá bom? E continuando, quando chega no ponto B, as cargas da corrente elétrica vão ter um potencial em B, que eu chamo de VB. Aí você bota igual, porque o potencial em B é o potencial em A menos o potencial perdido, menos a diferença de potencial perdida, que é R vezes I. Tá bom? É assim que eu faço. Quando chega no ponto, eu boto igual a VB. Beleza? Uma perguntinha. Quem é maior, o potencial de A ou o potencial de B? Quem é maior? Potencial de A. Muito bem. Por quê? Porque durante esse caminho, essa corrente elétrica formada por portadores de cargas positivas, estou supondo que é a corrente convencional, certo? Ela vai se deslocando e vai perdendo energia potencial. Então aqui o potencial em A é maior do que o potencial em B. Então a gente faz o potencial maior menos o menor. É uma conversão. Então eu vou pegar VA, passa para o outro lado, ó, menos VB, tá bom? Isso é igual, passa para o outro lado, R vezes I. Potencial maior menos potencial maior é a DDP, diferença de potencial, que a gente chama de U. E a questão está querendo saber quem é. Então, R vezes I. Vamos fazer de cabeça? R é 2 e é 1. 2 vezes 1, 2. Qual a unidade de potencial ou de diferença de potencial? Volts. Pronto. O que significa? Significa que os portadores de carga, quando passam por aqui, eles perdem 2 joules por coulomb de carga, quando eles saem do ponto A para o ponto B. Essa é a interpretação de diferença de potencial, pessoal. É o quanto se perde ou se ganha, dependendo do contexto, tá? Por unidade de carga, quando as cargas vão de um ponto até outro. Pronto. Nesse caso aqui, nesse contexto, cada coulomb de carga que está atravessando de A para B está perdendo 2 joules de energia potencial elétrica, que estão se transformando em energia térmica. Beleza? Isso é a diferença de potencial entre A e B da letra A. Vamos para a letra B. Preste atenção, mesma coisa. Em A, as cargas elétricas têm um potencial, VA. Deixa eu separar aqui. Pronto. VA. Quando elas estão passando por aqui, elas estão passando de um ponto que é menos energético para um ponto que é mais energético. Do menor potencial para o maior potencial. Então está havendo um acréscimo da energia potencial por unidade de carga. Esse acréscimo é uma diferença de potencial chamada de força eletromotriz. Se ligou? Força eletromotriz não é força, é uma diferença de potencial. É o acréscimo de energia potencial por carga que elas sofrem quando passam dessa plaquinha menor para a plaquinha maior. Então está tendo um aumento, um ganho de potencial elétrico. Quem é esse ganho de potencial elétrico? O próprio epsilon. Então está aqui, ó, força eletromotriz. Quando chegar em B, eu boto igual a VB. Potencial de B é o balanço de potenciais elétricos, tá? De níveis energéticos do potencial de A e do ganho que teve quando sai da placa menor para a placa maior. Quando chegar aqui, você bota igual a VB. Facinho, facinho. Vamos lá. Quem é maior, o potencial de A ou o potencial de B? Me diga aí.
É o potencial de B. Por quê, Ronaldo? Porque ele está ligado à plaquinha maior, tá vendo? Quem está ligado à placa maior tem um potencial maior, tem mais energia aqui por unidade de carga. Então eu vou fazer sempre o potencial maior menos o menor. Pega aqui, ó, VB, passa para o outro lado, menos VA. E sobrou aqui epsilon. Quanto vale o epsilon? A questão disse, ó, 4 volts. Pronto, 4 volts. Potencial maior menos o potencial menor é a diferença de potencial entre esses pontos. Pronto. Então, as cargas elétricas da corrente elétrica que estão passando daqui para cá, cada 1 coulomb está ganhando 4 joules de energia potencial. Perceba que aqui, nesse sentido, as cargas da corrente convencional, né, que a gente supõe cargas positivas, elas estão aumentando de energia por unidade de coulomb. Já quando essas cargas da corrente convencional passam pela resistência, elas diminuem sua energia potencial por unidade de coulomb. Essa diminuição por unidade de Coulomb a gente chama de U, nesse contexto. E esse aumento de energia potencial por unidade de Coulomb, quando elas vão nesse sentido, a gente chama de U também, nesse contexto. Então, a diferença de potencial pode ser um ganho de potencial, mas a diferença de potencial também pode ser um decréscimo de potencial, depende do contexto. Tá bom, pessoal? Isso quer dizer 4 joules por Coulomb. Cada Coulomb de carga que passa por aqui está recebendo 4 joules de energia potencial. Isso não vem do nada, isso vem de algum lugar, né? A energia não se perde, não se cria, se transforma. Provavelmente aqui eu estou supondo que a energia química está se transformando em energia elétrica. Isso é o papel da força eletromotriz. É a razão entre a energia química que se transforma em elétrica por unidade de carga. Ou seja, 4 joules a cada coulomb são recebidos quando as cargas se deslocam de A para B na corrente convencional. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo. Pronto. Isso aqui não é uma pilha, isso é um resistor, tá? Isso pode representar um ferro elétrico, um chuveiro elétrico. Beleza? Isso aqui, nós temos aqui uma resistência. Isso daqui é uma pilha ideal. Perceba que ela não tem resistência interna. Por exemplo, isso é uma pilha que não esquenta. E essa aqui é a nossa querida pilha real. Vamos fazer uma mágica? Pronto, aí, tá vendo? Nossa pilha por dentro, né? Segundo a modelagem da física. Bora ver quanto vale a diferença de potencial entre as extremidades da pilha, que tem um potencial menor, tá vendo aqui? E um potencial maior. Quanto vale essa DDP? Vamos achar? Aqui nessa pilha está dizendo que é 1,5, né? A força eletromotriz dela é 1,5 volts. Agora, quanto é nessa pilha daqui? Vamos fazer os cálculos. Vamos com calma. Primeiro, em A, a corrente, né? As cargas da corrente vão ter um potencial A. Quando elas passarem pela resistência, vai ter um acréscimo ou um decréscimo de potencial? Um decréscimo. Não, a resistência? Então vai diminuir o potencial elétrico, vai ter uma diminuição de energia por unidade de carga. Como é que a gente coloca essa diminuição? Fácil, R vezes I, sempre assim. Essa é a diminuição de energia por unidade de carga, R vezes I, não esqueça disso. Quando a corrente passar por aqui, ela vai passar do potencial da plaquinha, do potencial menor, para o potencial maior. Então ela vai ter um ganho de energia potencial por unidade de carga, como eu expliquei aqui. Quem é esse ganho? É o próprio epsilon. Entenda que nessa parte das plaquinhas não interessa o valor da corrente. Pode ser 1000 amperes, pode ser 1 ampere, 2 amperes, não interessa. O que interessa é que se ela passar desse ponto menor para o ponto maior, ela vai ter um ganho de potencial elétrico que vale epsilon. Beleza? Esse ganho de potencial é a nossa diferença de potencial entre essas plaquinhas. Pronto. Quando chegar no ponto B, eu escrevo potencial de B. Você pode fazer sempre assim, tá bom, pessoal? O balanço energético, o balanço de nível energético, que é de potencial elétrico, para achar a diferença de potencial. Tá bom? Vamos substituir. Aí vai ficar VA menos R vezes I, ó. R vezes 1 vezes 1, 1, mais epsilon, 7 volts, igual a VB. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quem é maior, o potencial de B ou o potencial de A? É o potencial de B, muito bem. O potencial de B é maior porque está ligado aqui a plaquinha maior. E tem esse biquinho, né? Simbolizando o potencial maior. E de fato esse é o papel da pilha. A carga, quando está passando por aqui, ela vai receber uma energia potencial elétrica e ela vai sair daqui recarregada, podemos dizer assim. Esse é o papel da pilha funcionando como gerador. Tá bom? É de dar energia potencial elétrica, no caso da pilha química, em consequência de reações químicas, de energia química que vira energia potencial elétrica. Pronto. Quem é o potencial maior? Potencial de B. Então a gente faz por conversão. Por conversão, o potencial maior passa para lá, menos o potencial menor. Sobrou 7 menos 1, 6.
Potencial maior menos potencial menor é diferença de potencial, que nesse caso vai ser 6 volts. Não esqueça, volts é a unidade de diferença de potencial. O que significa volt? Significa 6 joules por coulomb. Cada coulomb de carga, coisa linda, cada coulomb de carga que entra na extremidade A vai sair na extremidade B com 6 joules de energia potencial elétrica a mais. Que ela vai para um circuito externo e vai distribuir essa energia pelos elementos do circuito, né, que vai se transformar em energia térmica, energia elétrica, energia térmica, energia luminosa, tá? E outros tipos de energia que porventura podem acontecer no circuito externo. Tá bom, pessoal? Tranquilo aí? Deixa eu te explicar uma coisinha agora, bem interessante. E se eu associasse várias pilhas, em vez de uma só, se eu pegasse várias pilhas, tá bom? O que a gente ia encontrar? Veja que interessante. Vou separar aqui para vocês. Ó, aqui, tá vendo? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, aqui, ó, 3 pilhas. E eu vou associar, sim, as pilhas dessa maneira, como estão associadas aqui em cima. Ó. Esse biquinho aqui dela, que é o polo mais, né? Aqui, vou associar com o polo negativo. O polo positivo com o polo negativo. E quando você associa positivo com negativo, você tem uma associação de pilhas em série. Muito bem, pessoal, tá vendo? Isso daqui está representado aqui em cima. Série é quando está nesse sentido, de que eu ligue um potencial maior a um potencial menor. Um potencial do biquinho maior ao potencial sem biquinho menor. Isso é uma associação de pilhas em série. Você pode também estabelecer aqui fios de cobre. Também cumpre esse papel de associação em série. A minha pergunta é, quando eu associo 3 pilhas em série, essas 3 equivalem a uma pilha com que características? Com que força eletromotriz? Com que resistência interna? É isso que a gente vai achar. A gente vai estudar agora a pilha equivalente. Isso é muito interessante. Vou dizer qual é você. Ó, sendo bem pragmático. Série. Todos os elementos em série são percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso é a definição de associação de pilhas em série. Tá bom? Todos percorridos pela mesma corrente elétrica. E você pode fazer aquele balanço energético que eu te ensinei na questão anterior, agora, que a gente fez aqui. Você pode fazer esse balanço, tudo que eu expliquei aqui. Aí você vai provar, você vai demonstrar que essa força eletromotriz equivalente da pilha equivalente vai ser a soma das forças eletromotrizes. Estou supondo que eu estou associando 3 pilhas iguais, tá bom? Então, a força eletromotriz equivalente da pilha equivalente vai ser... Quantos épsilons tem aqui? 3. Então, vai ser 3 épsilon. Olha que legal. Tá vendo? A força eletromotriz aumenta. É mais energia para carga, por unidade de carga. E as resistências internas também. Pode ser provado, né? Se você fizer como eu fiz na questão passada, você também vai somar as resistências internas. Então, vai dar uma resistência interna equivalente de 3R. Certo? Quanto maior a resistência, mais dissipação em calor. Talvez esse seja o maior inconveniente de uma associação de pilhas em série. Ela aumenta a energia da carga. Aumenta. Porque eu vou ter mais pilhas associadas, né? Aqui aumenta. Mas em compensação, quanto mais a maior resistência, maior a dissipação de calor, né? Mais energia vira calor, energia elétrica, tá bom? Mas veja, isso é muito fácil. Associação de pilhas em série. Série, soma. Soma as forças eletromotrizes para achar a eletromotriz equivalente e soma as resistências internas para achar a resistência interna equivalente. A minha pergunta é, será que série sempre soma? Talvez você diga que sim, né? Até pelas minhas explicações. Mas eu queria trazer para você uma abordagem que eu acho muito interessante. Veja, toda pilha tem uma certa quantidade de carga. Toda pilha química, tá? Pilha estilo essa daqui, ó, química, que transforma energia química em energia elétrica. Ela tem reagentes dentro dela que vão exercer uma reação química entre si, e isso vai ser gerado energia potencial elétrica. A minha questão é, será que a quantidade de carga que cada pilha tem a oferecer é infinita? Não, né? Um dia a pilha não acaba? Então, porque ela não vai ter mais reagentes para reagir. Entendeu a ideia? Então, vamos supor que essa pilha aqui tem uma quantidade de carga, que eu vou chamar de Q, que valha, por exemplo, 80. Estou supondo 80. Qual é a unidade? Unidade de carga. Pode ser coulomb, pode ser miliampere-hora. Olha que interessante. Miliampere-hora é a unidade de carga, viu? Se você vir essa unidade numa bateria, isso quer dizer carga da bateria. Miliampere-hora. Miliampere é unidade de corrente, hora é unidade de tempo. Se eu multiplico unidade de corrente por unidade de tempo, eu tenho unidade de carga. Fica esperto nisso. O Enem gosta de cobrar essas coisas. Pronto, vamos supor. Essa pilha é novinha, tem carga de 80. Essa pilha é nova, tem uma carga também de 80. Massa. E essa pilha aqui,
ela já está um pouco usada, está desgastada, e ela tem carga de, vamos supor, 50. E eu associei em série. A minha pergunta é, quanto vale a carga elétrica disponível dessa pilha aqui equivalente, que representa essas três? Será que vai ser a soma das três? 80 mais 80 mais 50? Será que vai ser uma média aritmética ou uma média ponderada? Mas série não soma, né? Série soma. Série soma as forças eletromotrizes e soma as resistências internas. Mas será que em série também se somam as cargas? Vamos pensar, ver se você me entende. Isso que eu acho muito interessante. Veja o perigo de associar uma pilha velha com outras pilhas novas. Preste atenção. Vai chegar um momento que uma dessas pilhas vai acabar a carga, né? Vai, claro. Quem vai acabar primeiro? A desgastada, que tem 50. Então, vai chegar um momento que ela vai chegar na carga zero. E as outras não estão com zero, estão com uma carga diferente de zero. Mas essa vai acabar primeiro que as outras, porque ela já estava desgastada, beleza? Quando essa aqui acabar a sua carga, ela vai funcionar como uma chave aberta do circuito. Se a chave vai ser aberta, não vai mais passar corrente por aqui. Ou seja, esse circuito não vai ter uma durabilidade boa. Entenda. Qual é a durabilidade desse circuito aqui em série? Vai acabar sendo a durabilidade da pilha desgastada. Não adianta botar uma pilha com carga 80 novinha, com carga 80 novinha, com a carga de 50 velhinha. Não vai adiantar. Porque quando essa pilha descarregar completamente, ela funciona como uma chave aberta e o circuito, a pilha não vai, a associação não vai funcionar mais, entendeu? Então, qual é a durabilidade da pilha equivalente? É 80 mais 80 mais 50? Não. Mas é série? Mas não é. É 50. Essa pilha vai ter uma carga da durabilidade da pilha velha, da desgastada. Por isso que é um perigo. Quando essa aqui acabar, chave aberta, todo o circuito para de funcionar. Toda associação em série aqui para de gerar a energia que alimenta as cargas da corrente elétrica.